todo economista ele se depara com uma questão muito grave, né, que é responder uma pergunta óbvia. O que faz um economista? Economista, quer dizer, estudante de economia, eu cheguei à conclusão que o economista não fazia nada, né? Quer dizer, ele tinha uma doutrinação ideológica, na época chamada liberal, né? Hoje tem o nome de neoliberal. Essa doutrinação ensina os economistas a serem macroeconomistas, né? Quer dizer, e no fundo, a receita que eles dão é sempre a mesma em todos os tempos, né? Onde você tem de seguir o que o mercado resolve todos os problemas, etc, etc. Então, o que me salvou, né? Eu cogitei de abandonar a economia, o que me salvou é que eu comecei a ler Marx, né? Então eu virei, né, uma coisa que também é muito difícil de ser, que é um economista heterodoxo, né, que tem outras leituras da economia, conhece a economia convencional, mas tem outras leituras. E aí a solução é profissional, não apenas acadêmica, mas profissional. Todo economista acaba sendo especializado. Por exemplo, hoje em dia se especializa muito em finanças, né? Finanças mesmo, microfinanças, né? Às vezes, e em política industrial, e a questão agrária, né, agrícola, ela sempre foi uma opção. Eu, como sou oriundo de região de forte agropecuária, né, que a minha cidade natal é Cássia, Minas Gerais, sudoeste de Minas, eu conhecia bem o assunto da agricultura e foi por aí que eu achei que não seria muito esforço eu virar um especializado em questões agrícolas. Mas aí, né, vamos dizer, a questão agropecuária, eu acho que eu esgotei para as perguntas que eu tinha a fazer. A minha dissertação de mestrado, por exemplo, mostra as regiões de arroz no Brasil, que produziam, principais produtoras de arroz no Brasil, e fazia uma comparação entre elas para entender um pouco a dinâmica e tal. A partir disso, crescentemente, uma preocupação minha, que era o problema do subdesenvolvimento, né, da economia, no caso também de Minas Gerais, porque que Minas Gerais não acompanhava, né, o ritmo de crescimento do Brasil e tal. Então, o problema regional, espacial e mesmo nacional, né, do subdesenvolvimento foi uma coisa que me preocupava muito. E aí eu notei que as categorias que eu usava muito em agricultura, por exemplo, a categoria de renda fundiária e tal, existia na questão espacial uma categoria muito mais importante e complexa, que é a renda fundiária urbana. Então, a partir eu comecei a estudar, dando um enfoque espacial urbano, estudar os problemas do subdesenvolvimento. Quer dizer, eu nunca, por exemplo, me meti a ser urbanista, né? Eu fui provisoriamente urbanista um pouco quando fui secretário de Planejamento de Belo Horizonte, mas nunca foi essa a minha pretensão, nem ser um planejador urbano, mas assim entender a macroeconomia brasileira, né, de um ponto de vista usando categorias espaciais, urbano-espaciais. E foi isso que foi, por exemplo, a minha tese de doutorado, e é essa a minha, digamos, abordagem, né, das questões brasileiras até hoje. O meu envolvimento com o PT começa antes da fundação do PT. Eu era um militante de uma organização trotskista, né, a Democracia Socialista, que hoje até ela é uma tendência interna do PT. Eu saí da Democracia Socialista ainda nos anos 80, mas eu era um militante e tal, e ajudamos na fundação do PT. Eu tive, digamos, na organização dos diretórios, por exemplo, de Minas Gerais, em 82, a ditadura exigiu, a lei eleitoral que a ditadura impôs, exigiu que tivesse diretórios em 20% dos municípios. Em Minas Gerais tinha 720 municípios, então eram 144 municípios.
Eu mesmo tive de ir para o sacrifício e, de forma um pouco fajuta, fui candidato a prefeito de Cássia, Minas Gerais, naquela eleição que a ditadura vinculou os votos de vereador, prefeito, senador, deputado estadual, federal e governador, para ver se levava as eleições. Mas conseguimos, com muito esforço, né, conseguimos montar o partido em Minas Gerais. O partido em Minas Gerais foi muito importante em várias circunstâncias, é um estado muito difícil de organizar, e foi assim um trabalho que nós fizemos. Então, sempre tive vínculos com o PT, e quando foi a eleição do Patrus, o Patrus me convidou para ser secretário de Planejamento em 1993. Em 93, né, o Patrus, ele convocou o Luiz Dulce, secretário de Governo, e eu, secretário de Planejamento, para a gente montar uma concepção de orçamento participativo, montar uma proposta, o que seria o orçamento participativo em Belo Horizonte. Aí, reunindo, conversando nós dois, né, eu e o Luiz Dulce, vendo as alternativas, né? Então, nós tínhamos na mesa duas alternativas. Uma alternativa vamos dizer, um orçamento participativo que discutir um pouco diretrizes. Quanto que se deve gastar em saúde, quanto se deve gastar em educação, quanto se deve gastar em obras de saneamento e tal. Assim, diretrizes e percentuais do orçamento e tal. Eu achava isso muito pobre. Poderia inviabilizar a gestão municipal, por um lado, né? E é uma coisa muito vaga, né? Qual é o apelo que uma pessoa tem para, digamos, ficar fixando números, percentuais? Isso, as pessoas mexem com ações concretas, questões concretas e escolhas concretas. Fora isso, era escolher, digamos, obras e outros tipos de ações e realizações, serviços que a prefeitura poderia proporcionar. Eu vou chamar isso de escolher obras. Não era só obras, podia ser algum serviço, ou mesmo fazer uma escola aqui, ou abrir um posto de saúde, ou abrir um centro cultural, etc. Sempre tinha um conjunto de serviços embutidos, ou obra mesmo. Então, a questão de, eu vou chamar de escolher obras, versus uma questão mais geral, mais genérica, né, genérica de fixar diretrizes. Fixar diretrizes era uma opção mais tranquila, eu diria, né, usando um linguajar, seria um papo furado, seria uma coisa... E escolher obras era um compromisso que iria custar, uma demanda concreta, e aí ou você entrega ou não entrega. E não entregando é um desgaste muito grande, né? Então, por exemplo, o secretário Luiz Dulce, que foi o meu parceiro na hora de fazer essa definição, estava preocupado a possibilidade da gente não entregar, escolher obras. Como é que ia escolher obras? E aí entra uma questão realmente grave. A prefeitura de Belo Horizonte, em 1993, ela estava quebrada. Ela tinha uma dívida enorme que foi deixada, né? É uma dívida não apenas de uma administração, de mais de uma administração. Tinha pendência, por exemplo, o Complexo Lagoinha começou a ser feito no início dos anos 80, Hélio Garcia, Ferrara, etc., foram prefeitos. O Complexo Lagoinha tinha dívida do Complexo Lagoinha ainda, na nossa época, né? Quer dizer, a quantidade de dívida era enorme e tal. E mais, quer dizer, a inflação mensal em 1993 era 40% ao ano, ao mês. Ao ano não, ao mês. Isso estava caminhando para ser... Nós estávamos caminhando por uma hiperinflação de 1000% ao ano. Era essa a situação. Então, a renda da prefeitura, a receita da prefeitura, a prefeitura estava afogada em dívidas, o custeio muito elevado, a situação era muito grave. Então, por exemplo, a preocupação nossa, do secretário Luiz Dulce e minha, era como é que a gente iria prometer e abrir um espaço no orçamento com uma prefeitura quebrada. Esse era o nosso dilema crucial. Aí,
eu levantei para o secretário o seguinte, que a situação não ia ficar assim indefinidamente, porque haveria sim um plano de estabilização, né? No futuro. Aí ia ter um plano de estabilização, provavelmente, que era ano de eleição, 1994, abriria um plano de estabilização, e ao contrário dos planos anteriores, né? Começar pelo plano cruzado em 86, mas também teve um plano verão, com Maílson da Nóbrega, no governo Sarney, no próprio governo Sarney já teve um segundo plano e teve o plano Collor. Todos deram errado e resultaram em hiperinflação. Mas eu estava lendo algumas coisas e estava vendo que haveria uma possibilidade razoável de um novo plano de conter a inflação poderia funcionar. Uma das questões básicas porque ele iria funcionar é que a liquidez internacional tinha melhorado, né? Em 93, 94, ela estava numa situação muito melhor que estava, por exemplo, em 86. Em 86 o Brasil estava na crise da dívida externa e a situação internacional de liquidez era muito séria, né? Muito difícil, dólar muito alto e tal. Em 93 a situação tinha... Então, a possibilidade de pegar alguns empréstimos e tal e ancorar, né, a convergência dos preços, existia essa possibilidade e tal. E se houvesse uma drástica redução da inflação, a prefeitura ia sair da forca, né? Ela estava numa situação de forca. Então, se a gente acreditasse que haveria um plano de estabilização, então fomos conversar, né, Luiz Dulce e eu, né, fomos conversar com o secretário da Fazenda, Fernando Pimentel. E aí o Fernando Pimentel tinha a mesma análise e nós, olha, a situação é essa, quer dizer, se a gente optar, né, para realmente escolher obras e abrir o espaço no orçamento, né, esse é uma coisa mais efetiva que podemos fazer, mas há o risco de não... A situação do Brasil, ao invés de ter o plano de estabilização, degringolar mais, etc., né? Ficar em situação muito mais... Mas é um risco, mas nós não temos opções muito boas e o orçamento participativo era importante para a nossa agenda. Aí fomos os três ao prefeito Patrus e o Patrus, eu acho que com muita satisfação, bateu o martelo que era essa a opção, né? O Patrus assumiu o risco, né? Porque, afinal, ele era o prefeito e o risco ia ser dele. Ele pesou, ponderou e concluiu que essa era a melhor solução. E assim foi lançado o orçamento participativo. Esse aprendizado, né, um pouco, ele é prático, isso não é uma ideia, eu teorizei em cima de um ensinamento da prática, né? Então, nos primeiros orçamentos participativos, tinha uma comunidade lá que tinha uma rua que tinha problemas graves de drenagem, a enxurrada comia solta e mesmo tendo asfaltado já a rua, né, nós assistimos muito isso, aqueles asfaltos que duram no máximo a primeira chuva e já são destruídos e tal, né? Então você tinha assim, isso existia em obras pequenas e obras grandes, né? Por exemplo, você conhece a Avenida Vilarim, tá certo? A Avenida Vilarim, nós recebemos a Avenida Vilarim, ela já estava semi-canalizada, e aí tivemos de concluir isso mais tarde, aí já foi próximo, né, do final do governo Patrus, né? Nós concluímos a obra, mas essa obra não funcionou adequadamente, porque o problema da drenagem era muito mais complexo. Quer dizer, drenagem, no fundo, você precisa ter uma política de armazenar água, seja no sentido micro, né, de ter porosidade nos vários lugares, ter acúmulo de água e tal, seja criando piscinões e coisas assim. Esse é o conceito moderno de drenagem. Então, para isso, precisava um planejamento. Então, a Avenida Vilarim, a canalização da Vilarim, como foi proposta e tinha sido executada, não por nós, isso nós recebemos um passivo que tinha de ser concluído. Precisava de fazer piscinões e tal. Isso foi feito no governo Célio de Castro depois e tal. Mas assim, uma obra de drenagem, ela pode exigir um plano de drenagem mais amplo. Isso é planejamento urbano, né?
E da mesma forma, né, nós recebemos muitas demandas, asfalta isso aqui, ou faz isso aqui na vila tal, na vila e favela tal, na comunidade tal. Nas vilas e favelas você tinha, de fato, né, muita demanda que passou a existir no orçamento participativo. Mas elas davam a impressão que você estava enxugando gelo, né? Porque você faz uma intervenção aqui, mas como é que é aquilo? Quer dizer, e aí nós evoluímos que precisava, né, as vilas e favelas, para receber, precisava fazer previamente, a primeira etapa é fazer um plano diretor das vilas e favelas. Porque aí você vai fazer obras, mas elas vão no sentido de construir a urbanização da vila e favela. Então, aliás, uma política habitacional fundamental para o Brasil, inclusive hoje, é você urbanizar vilas e favelas. A urbanização de vilas e favelas custa muito dinheiro, não é só fazer saneamento de uma forma abstrata, mas você tem de fazer saneamento, drenagem, você tem de abrir ruas, você tem de fazer uma série de coisas. Você tem de urbanizar. Urbanizar é um termo bonito, mas ele é caro, precisa muito planejamento. Então, o orçamento participativo começou a puxar essa dimensão e essa dimensão foi mais desenvolvida. Eu agora não tenho acompanhado muito Belo Horizonte, mas isso aí, pelo menos naquela década de 90, isso evoluiu bastante no sentido de fazer um planejamento, plano diretor, né, das suas vilas e favelas e tal. Então, o planejamento urbano, ele não existe só na hora de você fazer um plano diretor e lei de uso do solo, que nós estávamos também tocando isso, né, no sentido macro da cidade. Mas, assim, em questões básicas, você precisa de um plano de drenagem, você precisa se organizar e fazer, a partir daí, bons projetos e consistentes. Então, é nesse sentido que o orçamento participativo, ele formulava uma demanda, e a resposta para a demanda não é simples, ela é complexa e exige muito trabalho, mas é assim que tem que ser feito. Eu via que não cabia muito no orçamento participativo, quer dizer, a saúde e a educação, elas são tão grandes e tão importantes, que elas não cabiam um pouco dentro da coisa do orçamento participativo. Quer dizer, a saúde, ela tem de ter um planejamento dela. Se você precisar de um posto de saúde aqui, não é o participativo que vai indicar, é o planejamento. Você tem de atender toda a população. Então, a saúde tinha a dinâmica dela, e a organização e o planejamento dela, e a educação a mesma coisa. Você não podia, a carência de escola em tais lugares, a educação não precisaria, não tinha ter uma demanda do participativo, ela tinha de levantar e ir lá e construir a escola. Quer dizer, então, eu diria que o plano, vamos dizer, uma espécie de plano diretor da educação e o plano diretor da saúde, né, eram coisas que tinham de ter a dinâmica, uma dinâmica delas correta e que ser implementada. Então, em função disso, o espaço para assistência social e a questão da cultura foi aberto e começou a existir. E aí, especificamente na assistência social, posteriormente foi criado o BH Cidadania e tal, né? Quer dizer, nos governos, né, posteriores, que se seguiram ao governo Patrus e tal. Mas, assim, a assistência social e a cultura tem uma dimensão, eu diria, essencial, assim, no desenvolvimento humano, né? Quer dizer, então, falar, mas não precisamos preocupar com cultura. Cultura, num país pobre como lá, não, a cultura, ela tende o enriquecimento e o desenvolvimento, vamos chamar econômico. O desenvolvimento cultural, ele é um elemento fundamental. A questão existencial, ela não é só de sobreviver fisicamente, com saúde, ela também tem uma dimensão cultural. Então, nós vimos isso com muito bons olhos e começou a ter espaço para uma coisa que era considerada assim supérflua por alguns, e eu não considerava assim. A dinâmica do participativo era criar uma oferta de equipamentos, bens e serviços em determinados lugares, né? Então, a carência que tinha de ser verificada,
era a carência do acesso da população físico àqueles lugares, né? Por exemplo, muita gente, né, vamos pegar assim, para dar um exemplo, vou dar um exemplo um pouco, para parecer elitista, né, mas fica mais claro e tal, né? Muita gente acha a Barra, aqui, olhando aqui o Rio de Janeiro, né, muita gente acha a Barra da Tijuca meio difícil, né? Qualquer coisa que você vai na Barra, você precisa pegar um carro e tal. Enquanto se você estiver no Leblon você não precisa pegar carro para nada, né? Quer dizer, você está ali, você tem acesso ao shopping, ao boteco ali para tomar. Quer dizer, você a pé, você circula. A acessibilidade do Leblon, ela dá de 30-0 na acessibilidade da Barra da Tijuca. Então, se eu for calcular o IQVU do Leblon versus da Tijuca, a acessibilidade a bens e serviços no Leblon e na Tijuca é muito superior no Leblon. Então, esse IQVU, no fundo, ele mede a questão de acessibilidade, a disponibilidade física de bens e serviços. Por trás disso tem muita a minha concepção de espaço, foi usado um pouco essa minha versão e aí foi desenvolvido pelo pessoal da prefeitura, Marinês Narro, por exemplo, trabalhou muito nisso e tal, né? Então, o IQVU, ele é muito mais adequado e articulado à ideia do participativo, que é exatamente criar bens, criar equipamentos de serviço nas regiões, tá certo? Então, enquanto que vamos dizer, outros indicadores que indicam renda, isso aí serve para outros propósitos de política econômica, mas não uma política que tem uma dimensão urbana, né, no sentido lato do que é urbano, é muito definida, né, que é o caso, numa prefeitura isso é muito típico e fez parte do participativo. Por isso, nós achamos, na época, que o QVU era muito mais próprio e adequado para distribuir os recursos entre as regiões. O desenvolvimento do país, né, quer dizer, você fala assim, ó, o que caracteriza um país como o Brasil e o que diferencia um país como o Brasil de um país desenvolvido, digamos? Eu diria, usando, já que nós tocamos no IQVU, né, eu diria que a disponibilidade de bens e serviços, a disponibilidade de infraestrutura física aqui é muito menor. Você tem uma carência de infraestrutura física e não é só a coisa da dimensão social, não, mas é num sentido amplo. As estradas são precárias, nós temos poucas ferrovias. Então, o acesso da população a bens e serviços é um acesso limitado. Existe uma escassez, existe uma precariedade no acesso a bens e serviços. Então, fazer uma política pública, né, eu diria que é ver o que é financiável e vamos dizer, com certo retorno, né, o retorno social e também econômico, né, tem várias coisas que podem funcionar com concessão, criar um sistema de financiamento, etc. Aí entra os bancos e tal, aí entra, por exemplo, o BNDES, etc., etc., que tem, tudo isso aí tem uma tarefa enorme a cumprir. Então, isso é um pouco diferente, né, de uma percepção mais ampla lá, na ONU até que é razoável, mas assim, a coisa que está... FMI não tem nenhuma noção, isso aí é abstrato para o FMI, isso aí, ele transforma isso apenas em números e tal. Então, nós temos de ter uma dimensão concreta, assim como o orçamento participativo. A importância número 1 dele é que ele te mostra o que as pessoas estão precisando de verdade. E a solução disso não é uma solução, a solução consistente disso não é simples, né? Então, isso aí vale para o Brasil como um todo e tal, e é uma das dificuldades dessas políticas de fora e tal, que às vezes não identificam onde estão os problemas mesmo. Não existe expansão econômica, né, sem você criar crédito, né? E quando você cria crédito, é uma moeda extra que está sendo criada. Quer dizer, então, no fundo, quando você olha macroeconomicamente, né, uma economia, ela só expande se
se você cria antecipadamente moeda, e essa moeda em geral é o crédito, tá certo? Então, qual que é o problema, eu diria, número um do Brasil, né? Um dos problemas mais graves do Brasil é o seguinte, que o Brasil, mais que nunca, ele precisa do Estado para criar esse crédito adicional, essa moeda adicional para o sistema expandir, tá certo? E para fazer isso de uma forma racional, consistente, economizando recursos, fazendo de uma forma racional para evitar desperdício de recursos, precisa enormemente dos seus bancos nacionais. E aí entra um papel decisivo do BNDES, né? O BNDES, ele vai financiar, por exemplo, uma concessão de uma estrada, ele tem a dimensão do que é aquela estrada, qual vai ser o retorno, o que precisa a contrapartida para virar uma PPP. O BNDES pode ajudar muito e assim, os bancos públicos, quer dizer, no caso, cada um teria uma função um pouco diferente. O Banco Brasil muito na área rural, a Caixa Econômica tem uma pegada social em vários aspectos, mas essas são coisas que podem todas ser conjugadas e tal. Nós temos a necessidade de um setor público atuante através dos seus bancos é fundamental. E eu diria, né, que o sistema financeiro, né, que impõe essa política neoliberal, eu diria, tem um ciúme disso. Qual que é? O ciúme não é um ciúme qualquer. Ele acha que quem que deveria ter o monopólio de criar crédito adicional é o sistema privado. E aí vem que o sistema privado, quando cria esse crédito adicional, em geral, ele tem gerado bolhas, né? Não é só, aqui no Brasil nem se fala, ele nem chega a criar bolhas porque ele já fica recolhido. Mas nos Estados Unidos, sistematicamente, ele cria bolhas. Hoje, dia 13 de dezembro de 2021, nós estamos na iminência do estouro da bolha a nível internacional. Estados Unidos, principalmente, né? É uma bolha que está para estourar novamente, assim como estourou a bolha de 2008 e tal, e assim por diante. Então, eu diria que o sistema financeiro, no caso do Brasil, o sistema financeiro nem bolha faz, ele é tão ruim que nem então precisaria muito dos bancos nacionais para essa questão. E o sistema financeiro brasileiro, que impõe a política neoliberal desde o início dos anos 90, que ela está predominante, eles bancam aquilo que se chama porco ruim. O que é o porco ruim? Quando você tem uma porcada e vai lá dar comida para os porcos, tem um tipo de porco egoísta que não come e não deixa os outros comer, ele morde nos outros e tal. Então, o sistema financeiro é o porco ruim, ele não come e não deixa os outros comerem. Então, ele implica, entre aspas, com o BNDES, né? Quer dizer, o BNDES foi perseguido durante todo o período, foi perseguido e os dirigentes do BNDES continuam perseguidos, né? Indevidamente, injustamente e tal, perseguidos e tal, mas, digamos, foi perseguido porque o BNDES ousou, né, participar do esquema de criar moeda nova e tal, em várias questões que estavam sendo necessárias, né? Quer dizer, quando o BNDES esteve no auge por volta de 2013 e tal, nós estávamos com a formação bruta de capital fixo, né, o investimento básico do Brasil, chegou acima de 21%. Agora nós estamos patinando aí 15%, 16%, que é o nível de crescer 1% ao ano. E o BNDES, junto, né, claro, com várias políticas do governo e tal, e os outros bancos públicos, nós conseguimos botar a taxa de formação de capital, né, e investimento, portanto, quase 22% do PIB, que é uma taxa que permite um crescimento de 4% e tal. Infelizmente, por uma série de razões, essa estrutura foi totalmente desmontada.